Então, aqui, ó, eu tenho um cubo. Coloquei aqui, ó, 10 a altura dele, translate Y. Aqui no polycube eu coloquei 7, 7, 7. E agora eu vou selecionar as faces. Uma maneira fácil de selecionar a face é clicar com o botão direito, face. Botão direito, face. Vou selecionar a face de baixo e a face de trás. Essas duas, essa e essa. Tá? Olha lá, apertei W para poder saber onde está meu cursor. Aqui embaixo e aqui atrás. Ok? Selecionei a de baixo e a de trás. Por que é de trás, professor? Porque o Z está apontando para frente, tá vendo? Significa que eu estou atrás do objeto. Por que é de baixo? Porque o Y está apontando para cima. Eu selecionei embaixo. Tá? Aí, botão direito, face. Certo? Dois. O que eu vou fazer agora? Para poder criar um outro cubo aqui embaixo e outro aqui atrás, eu vou usar o comando chamado extrude. Ele vai fazer uma extrusão a partir dessas faces aqui. Então, para eu habilitar e acionar o extrude, eu seguro o Shift e clico com o botão direito do mouse para aparecer esse menu aqui, ó, Extrude Face. E eu vou vir no comando aqui, ó, Extrude Face. Então, seleciono as faces, Shift, botão direito do mouse, clico na opção Extrude Face. Uma vez que eu cliquei na opção Extrude Face, aparece para mim aqui agora o seguinte, esses três comandos, Thickness, Offset, Divisions. Certo? Thickness, Offset, Divisions. O que é que eu vou fazer? O Offset ele vai criar um contorno. Ele vai diminuir o tamanho disso aqui. Eu não quero isso. Eu quero aumentar para cá, criando outro cubo para trás e aumentar para baixo. Então, a opção que eu vou mexer no Extrude aqui é o Thickness. Tá? Só que tem um porém. Quando eu faço isso, eu queria essa e essa separadas. Tá? Eu queria que elas fossem separadas e não as duas ao mesmo tempo juntas. Então, o que eu vou fazer? Enquanto ele está aqui, ó, eu vou dar um thickness aqui de, por exemplo, 7 também. 7. Para eu poder separar esse desse, tá? Aqui, ó, fui no thickness, fui aumentando aqui o valor na palavra. Palavra thickness. Aqui, ó. Vem aqui, clica aqui na palavra, ó lá, setinha. Vai rodando ela até chegar no 7. Não é digitar, não é clicar fora, nada disso. É vir aqui em cima, clicar, segurar e arrastar. 7. Então, eu peguei. Ó, presta atenção de novo, gente. Tem um cubo. Botão direito, face. Rodei aqui, ó, cliquei nessa. Shift, cliquei nessa. Vendo? Embaixo e atrás. Shift, botão direito. Shift, botão direito. Extrude Face. Aí você vem aqui, ó, Thickness. Olha lá, ó. Thickness. Ou Thickness. Você conseguir ler. Clica, segura e arrasta para aumentar o valor. Ó, vai chegar em 7. Pronto. Deixa assim.
sem clicar fora, sem mexer em nada. Deixa desse jeito. Então, ó, o que acontece? Eu queria que essas faces elas fossem separadas. O Extrude ele tem uma opção que ele mantém as faces juntas, ou você pode fazer também elas separadas. Eu quero separadas, porque eu quero um bloco aqui para fazer um volume do polvo, e essa parte aqui para fazer o volume de baixo. Então elas não podem estar juntas, elas têm que estar separadas. Tá? Como é que eu faço para separar? Você tem duas opções. Você pode usar o atalho e separar aqui agora, nesse exato momento, antes de confirmar o Extrude. Ou você pode dar o Extrude, confirmar, e depois na Input Extrude você altera. Então, antes de vocês fazerem, eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou fazer. Eu vou fazer das duas formas. E vocês vão ver que não tem esse negócio, ah, meu Deus, vai explodir. Não. Você pode ir lá depois e corrigir. Para isso existe também o Ctrl Z. Tá? Então, aqui, a forma pelo atalho. Enquanto o Extrude está ativado, ou seja, ainda tenho essas opções Thickness, Offset, Divisions, meu cursor está aqui todo pronto para o Extrude. Para eu ativar o atalho de Keep Face Together, que é o comando que mantém as faces unidas, Keep Faces Together, mantém as faces juntas, together, né? Se eu quero pegar esse comando já pelo atalho, aqui no Extrude mesmo, eu dou Ctrl Shift, botão direito, e vem aqui, ó, Toggle Keep Face Together. Toggle, a palavra toggle, em qualquer programa é ligar e desligar. Quando eu venho aqui, Toggle Keep Face Together, eu vou desligar. E aí ele separa para mim. Ó. Essa é uma maneira. Ctrl Shift, botão direito, Toggle Keep Face Together. Ele liga e desliga. Agora, se por acaso você, querido aluno, que correu contra o tempo aí, e saiu da ferramenta, oh meu Deus, e agora? Não precisa estressar. Por quê? Quando eu pego o objeto aqui, ó, pressiono F8 para selecionar o objeto, ele ficar no modo objeto. E eu venho aqui nas inputs, na direita, o extrude que você acabou de fazer está aqui, ó, Poly Extrude Face 1. É como se fosse o histórico do Photoshop, com uma pequena diferença. O histórico do Photoshop ele lista cada ação. Aqui eu listo o comando. Então eu posso alterar esse comando do jeito que eu bem entender, voltando nele aqui. Então olha só, vou deixar aqui para vocês enxergarem. Vou vir aqui no Poly Extrude Face, ele volta ao meu comando. E aí, nas opções que eu tenho aqui, do Poly Extrude Face, são várias. Inclusive, eu posso aumentar o tamanho do deslocamento, posso aumentar o número de divisões. Eu tenho aqui a opção chamada Keep Face Together, que está ligada. No Maya, quando você tem na Channel Box parâmetros, que estão assim, por exemplo, ó, On, significa que ele tem dois valores, ou é On ou é Off. Se eu clico aqui no ON e digito 0, eu vou desligar. Se eu digito 1, eu vou ligar. Quando eu digito 0 aqui, ó, olha lá. Keep Face Together, Off. Ou seja, manter as faces juntas, desligado. Tá? Então, eu consigo fazer isso depois que eu já dei o Extrude. Ok? Ok, gente? Então, vocês têm as duas opções. Ctrl Shift, botão direito. Toggle Keep Face Together. Ou vim aqui em Keep Face Together, no input, Poly Extrude Face, e digitar aqui, se eu quiser ligar, 1, se eu quiser desligar, 0. Ok? Ok, gente? Podem fazer aí. Aí aqui aperta W para sair da ferramenta e deixar o objeto na posição que a gente tem que trabalhar com ele. Cheguei aqui no formato básico do objeto que eu pretendo fazer. Nada mais é do que esse polvo aqui, ou um outro parecido, que tem essa cabeçorra aqui embaixo, tem a parte de onde fica o olho e a parte de onde eu vou tirar os tentáculos. Tá certo? Que é basicamente quase todos que você pegar vai ser assim. A gente não vai fazer um realista com essas ventosas ultra realistas agora. A gente vai fazer primeiro o formato. Como no desenho, ou seja, quando você está fazendo desenho, primeiro você cria as formas básicas. No 3D é a mesma coisa, gente. Você começa criando as formas básicas. Você cria a forma básica, arredonda ela. Mexe onde você tem que mexer, acrescenta mais detalhe.
e vai acrescentando detalhe em cima de detalhe até ter o objeto pronto. Não adianta querer, por exemplo, chegar aqui e falar, o polvo é redondo, então vou usar uma esfera. Não, por quê? A esfera você pode usar até para fazer o olho dele, mas você não vai fazer o polvo a partir de uma esfera, porque tem muito polígono. Tá? Segundo, a esfera tem uma coisa que prejudica muito a modelagem poligonal. Ela serve para algumas coisas, mas depois você tem que corrigir, que é o famoso polo. Então, na esfera eu tenho isso aqui, ó. Vou criar uma esfera aqui. Eu tenho isso aqui, ó, polo. Outra coisa, quando eu trabalho com esfera, olha o tanto que é difícil. Se eu for pegar ponto a ponto, de eu colocar uma esfera do jeito que eu quero. Olha o tanto de ponto que eu tenho. Ah, professor, mas eu posso diminuir a quantidade de pontos da esfera? Pode, mas mesmo assim continua sendo um shape que nem sempre vai funcionar. A não sei que você coloque ele com muito pouco polígono. Por exemplo, eu pego aqui a esfera e coloco com uns 8. E aí eu consigo mexer nesse polo aqui de boa. Mas não é um shape ideal para você fazer o nosso polvo. Tá? Esse tipo de modelagem que a gente está aprendendo, o box model, ele vai servir para deixar também o seu objeto todo ao quad, ou seja, sempre com polígonos de 4 lados. Que para modelagem poligonal é excelente, porque você vai ter menos deformação de polígonos irregulares, como n-gons, polígonos com mais de 4 lados. Tá? Vai ter menos problema de deformação, menos problema de modelagem. Ok? Então aqui o que eu vou fazer agora? Já tenho a forma básica, seriam 3 cubos, mas na realidade, se eu fosse fazer 3 cubos, eu teria que juntar esses 3, e aqui com o Extrude eu criei os outros 2 cubos que eu precisava, com apenas um comando. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou arredondar isso aqui. Ó. Já fiz o bloco, agora eu só aviso. Vou arredondar isso para tirar as outras partes que eu preciso. Certo? Como é que eu faço? Para arredondar, existe um comando de subdivisão em qualquer programa 3D, no Maya, ele chama Smooth. Tá? E aqui, no caso, ele está dentro do menu do modo objeto, lembrando e recapitulando. O modo objeto é o modo onde o objeto está verde, onde eu seleciono o objeto inteiro e não partes do objeto. O modo objeto eu acesso pelo F8, o F9 eu tenho o vértice ou botão direito vértice, o F10 eu tenho o edge ou botão direito edge, o F11 eu tenho face ou botão direito face. Edge seleciona a linha, Vertex seleciona os pontos, face seleciona os quadrados aí ou as faces. Quando eu aperto F8, F8 de novo, ele fica verde e muda para o modo objeto. No modo objeto, aqui no modo objeto, ele verde, tá? Se eu pressionar Shift botão direito, eu vou ter no menu do modo objeto essa opção aqui, ó, Smooth. Tá? Smooth. Ok? Quando eu clicar aqui no Smooth, ele vai fazer isso aqui com o meu objeto. Mais ou menos. O 3 ele também subdivide, mas tem um detalhe. O 3 ele não aplica na malha. O 3 é um preview, para você visualizar o objeto como se ele tivesse subdividido. Mas quando eu quero acrescentar polígonos, eu preciso desses polígonos, aí eu uso o Smooth. O 3 é só para visualizar ele mais arredondado. Tá? Beleza? Então façam isso aí, por favor. Shift, botão direito, Smooth. Lembrando que tem que ter uma divisão. Então, para quem está começando, na hora de usar o Smooth, clica aqui, ó, na caixinha, verifica se o Divisions Levels está em 1 e clica em Smooth. Opa, um só. Aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a modelar isso aqui, deixar numa forma mais parecida com a do objeto que eu pretendo fazer, que é o polvozinho aqui. Tá? Vou pegar um aqui. Ó, esse aqui tá malvadão, hein? Não. Vou fazer uma coisa um pouco mais alegrinha, sutil. Vou pegar aqui uma. Tinha uma aqui em cima.
Não. Aqui. Tá vendo? Essa cabeçona aqui grotesca aqui, essa aqui é a parte da frente, e daqui eu vou tirar os tentáculos. Então, eu vou puxar, claro que a gente não vai fazer essas dobrinhas nessas ventosas agora. Vou puxar isso aqui, tá? De forma a deixar essa parte de trás aqui dele, ó, melhor, maior. Para poder eu trabalhar de um lado e ele trabalhar do outro, nós temos que habilitar a simetria. Para habilitar a simetria, você vai pressionar W para mover, né? E vai aqui no menu Tool Settings, que é esse botão aqui, ó. Botão aqui. Depois que você pressionar W, você vai clicar nesse botão e ele vai abrir aqui para você, ó, do lado esquerdo, tá? Aqui, ó, cliquei, vai abrir essas opções aqui. E nessas opções aqui embaixo tem a opção Symmetry Settings. O que você vai fazer? Você vai marcar Objeto, marcar X. E vai clicar para ver se você está pegando de um lado e do outro. O que acontece? Quando eu clico de um lado, ele pega do outro. E aí eu posso selecionar, ó, posso mexer o meu objeto. Tá? Aperta W, Tool Settings, aqui em cima. Em Symmetry Settings aqui do lado, você marca Objeto X. Objeto X. Para selecionar os pontos, eu pressiono qual tecla? F9 ou botão direito Vertex. Beleza? W é para mover. Mover, a gente vai mover os pontos. Então, o que eu vou fazer agora? Outra coisa que facilita bastante quando a gente está modelando é o seguinte. Se eu pego esse ponto aqui, ó, e vou mover ele, ó, ele vai ficar meio... Aí eu tenho que vir aqui, puxar também, para poder dar... Né? Aí eu tenho que vir aqui, clicar, puxar, um por um. Uma maneira de você modelar um pouco mais fácil e mais suave é usando o Soft Selection, que está aqui do lado também, ó, que é acessado pelo B de bola. Eu seguro o B, clico e arrasto. E ele cria esse círculo de influência. Como é que isso funciona? Vou demonstrar isso aqui em um outro objeto. Vou criar aqui um plane. Vou colocar aqui várias divisões. E é o seguinte, como é que funciona o Soft Selection? Quando eu tenho o Soft Selection desselecionado, presta atenção, gente, e puxo, ele puxa um único ponto e fica esse pico aí, né? E aí, para eu fazer uma coisa mais suave, eu teria que pegar ponto a ponto e puxando pouquinho em pouquinho. O que acontece? Para fazer isso com Maya, não ter que fazer isso ponto a ponto, quando você seleciona o objeto, segura o B, clica e arrasta, ele cria essa área de influência que está te dizendo o seguinte, aonde está amarelo, ele tem 100% de influência. À medida que vai escurecendo, ou seja, laranja, vermelho, preto, você vai perdendo influência. E o que é que isso te ajuda? Ajuda que quando eu pegar um ponto e puxar, ele vai puxar todos os outros pontos que estão dentro dessa área de influência, porém com a influência menor, do centro para as bordas. Olha lá o que acontece, ó. E aí eu consigo, não preciso ficar puxando ponto a ponto para criar volumes mais suaves. Basta eu pegar o ponto e eu consigo deformar de uma maneira um pouco mais suave. Ó. Bom para você fazer volumes arredondados, quando precisar, tiver muito polígono e etc. E ainda dá para você fazer alguns efeitos. Por exemplo, vou tirar aqui a simetria
Vou apertar aqui B. Vou pegar aqui no meio. Eu tenho aqui os presets do meu Soft Selection. Então aqui essa curva indica como que ele vai puxar os pontos. Aqui, essa curva indica como ele vai puxar os pontos. Eu tenho como desenhar a curva se eu quiser, ou pegar alguma dessas definições. Vou pegar essa aqui, por exemplo, onde ele puxa 0 no meio, na borda depois ele puxa um pouquinho e depois 0 de novo. O que vai acontecer quando eu puxar aqui agora? Ao invés de ele puxar aquele bolinho, igual eu estava puxando antes, ele não vai puxar no meio, vai puxar só nas bordas. Tá? Então, ajuda bastante em alguns... escadinha. Olha lá como é que ele vai puxar. Bolo de aniversário. Certo? Então, você usando Soft Selection já dá para criar algumas... Olha lá, linear, tem a suavização. Olha aqui. Tá? Então, tendo a malha certa e usando ele de maneira correta, você consegue criar algumas formas. Mas no caso aqui do nosso camaradinha, nós vamos usar ele para quê? Simplesmente para não ter que pegar ponto a ponto. Então, vou clicar aqui, por exemplo, B, e aí eu não preciso ficar ponto a ponto. Eu posso puxar, ele vai puxar o resto. Claro. Agora, lembrando, tem que ligar a simetria. Então, eu vou vir aqui na simetria, objeto, X, clico fora, clico de novo e ele vai habilitar a simetria para mim. O Soft Selection, ele também funciona com escala, por exemplo. Vou colocar aqui, selecionei a parte de trás toda. Se eu vier aqui para aumentar, ele vai inflar. Ok? Olha lá. Escala de novo, R. W para poder mover. E aí eu tenho essa cabeçona aqui, Só ir puxando. Estão vendo que eu estou usando só o 3D para isso, né? A melhor maneira de modelar em 3D é usando a perspectiva, que você vê exatamente o que você está fazendo. No início, vocês vão ter um pouco de dificuldade, mas depois vai ser tranquilo. Beleza? Certo? Então vamos salvar aqui, Octopus, Save As, para evitar da gente perder esse arquivo aí lá na frente. Bom? Beleza, gente? Tranquilo? Ótimo. Então, voltando aqui depois dessa shapeada, não precisa ficar igual o meu, não precisa ficar... Mas essas 4 faces aqui de baixo, vocês vão planificar elas. Vou selecionar aqui, 1, 2, 3 e 4. Vou desligar o B, apertar o B para desligar ele. Não pode estar assim, amarelado, tem que estar sem o Soft Selection. Se quiser desligar aqui do lado também pode. E a gente vai alinhar essas faces aqui, tá? Deixar elas retas. Deixar elas retinhas. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Então, vou selecionar as faces. 1, 2, 3, 4. Como está com simetria, só preciso selecionar 2. Clico em uma, Shift, clico na outra. Beleza? Ok? Vou pressionar R de escala, R de rato, para habilitar a escala. E veja bem, eu não quero alinhar aqui embaixo, hein, gente? Qual o eixo que está apontando para baixo? Y, que é o verde. O cubinho verde aqui, eu altero para cima e para baixo, correto? Hein, gente? O azul para frente e para trás. O vermelho para um lado e para o outro. Então, se eu quero alinhar ela aqui embaixo, eu
vou usar a escala em Y, que é o verde. Olha só como é que eu vou fazer. Selecionei, pressionei R, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Vou pegar aqui o cubo verde, ó, e vou arrastar ele até o centro, até esse cubo aqui do centro. Ó. Clico, seguro e arrasto até o centro. E ele vai fazer o quê? Ele vai alinhar as minhas faces. Aí, para não ficar essa coisa apertadinha, eu vou pegar no meio agora e vou aumentar um pouco para dar aquela abertura. Vou abrir aqui também para o lado. Ó. Vou abrir aqui embaixo agora, depois que alinhar. Depois que eu alinhei, ó, presta atenção, só com a escala. Ó. Primeiro, clico no verde e arrasto até o centro. Certo? Depois eu faço isso aqui para abrir. Ó. Aí eu venho aqui atrás, depois aqui do lado. Beleza? A gente pode mexer um pouquinho mais aqui, mas não é obrigatório, não. Eu ia só aumentar um pouquinho aqui a lateral dele. Mas isso aqui vocês podem fazer depois, tá? Vou deixar ele um pouco mais gordinho aqui. O que a gente vai fazer? Olho, tá? E os tentáculos. Então, nós vamos usar aquele mesmo processo do Toggle Keep Face Together. Vamos fazer aqui, ó, selecionar essa face aqui. Tem gente que pode... Deixa eu ver aqui. Se a gente pega essa do lado, pega mais da frente, né? Vou pegar essa aqui mesmo. Então, nós vamos selecionar essa face. E aqui embaixo, todas as faces. Ó, 1, 2, 3, 4. Que como está com simetria, vão ser 8 de um lado e do outro. Correto? Correto, galera? Só vou alinhar isso aqui primeiro. Aqui, para abrir mais. Pronto. Então, ó, vou selecionar aqui essa face. 1, 2, 3, 4. Beleza? Ok? Ok, gente? E vamos dar um extrude. Shift, botão direito, extrude. Nesse extrude aqui, vocês vão fazer só o seguinte. Antes de dar o extrude, pode mexer. Na realidade, pode mexer no offset. Pode colocar um offset aí de 0,4. Offset, aqui ó, offset. Aqui ó, offset. Cliquei, a mesma coisa, ó, 0,4. Mas aqui embaixo, ó, tem que estar separado. Então, eu tenho que fazer o quê? Keep Face Together. Então, Ctrl, Shift, botão direito do mouse, clica em Toggle Keep Face Together. Ok? Ok, gente? Ctrl, Shift, botão direito, Toggle Keep Face Together. Offset 0,4. E aí eu vou ter aqui, ó, o olho, 1, 2, 3, 4 tentáculos desse lado, 4 do outro lado. Eu tenho meu polvinho. Beleza? Terminei, já fiz o extrude, já separei as faces. Pressiono W, F8, para ele poder voltar para a posição original dele. E por enquanto parece que está tudo quadrado, né? Aí eu vou usar aquele artifício de novo do Smooth. E olha só o que vai acontecer. Esse quadrado aqui vai virar um objeto cilíndrico, assim como cada tentáculo, já com 8 lados, que é um tamanho bom para a gente poder trabalhar. Então eu vim aqui, ó, Shift, no modo objeto, F8, né, para ficar verde. Shift, botão direito, e mais um Smooth. E olha lá como é que ele ficou, ó.
Então, eu vou tirar o olho daqui. E de cada um desses aqui, eu vou tirar um tentáculo. Beleza? Bom, então a gente já tem aqui mais ou menos um formato, né? Já sabemos mais ou menos cada parte aqui, de onde vai sair os tentáculos, de onde vai vir aqui o olho, né? Isso aqui depois a gente vai fazer, deixar ele ficar um pouquinho melhor. Uma outra maneira que você tem de alterar as formas no Maya é usando a ferramenta Sculpt Polygon. O Sculpt Polygon ele vai funcionar mais ou menos como uma ferramenta de escultura, porém com as limitações de um programa de modelagem tridimensional padrão. Ou seja, eu não consigo níveis de detalhamento nesse Sculpt a ponto de criar rugas, dobras, etc. Eu consigo mexer em volume, aumentar a forma, alisar alguma forma, etc. Para acessar o Sculpt, é muito simples. Você clica com o botão direito, tem duas formas, né? Clicar com o botão direito, vir aqui em Paint e escolher Sculpt, ou Shift, botão direito, e aqui em Sculpt Geometry Tool. Então, tem as duas opções. Isso no modo objeto, tá, gente? Shift, botão direito, Sculpt Geometry Tool. Quando você faz isso, o seu cursor do mouse vai virar um pincel, tá? E aqui, nas opções de ferramenta, eu tenho o meu Sculpt Tool Settings, tá? Eu tenho vários pincéis de escultura dentro do Maya, tá? Eu vou mostrar aqui o que cada um deles faz. E outra, para ligar a simetria, é a mesma coisa. Eu venho aqui do lado, em Stroke, eu tenho aqui o Reflection Axis. Como eu estou trabalhando com objeto que é bilateral, vou usar o X. Teve pessoas aí que eu vi que colocou o Z. Então, você vai colocar para o Z, né? Que está invertido. É só entrar aqui no Tool Settings. Oi? Tô. Para abrir o Tool Settings, você vem aqui, ó, Tool Settings. Depois que habilitou o Sculpt Geometry Tool, ele vai abrir aqui a ferramenta. Aqui, ó, eu tenho o Sculpt Parâmetros, eu tenho os pincéis, é o tipo de escultura que você vai fazer. E aqui em Stroke, eu tenho como colocar o Reflection e o eixo, que é o X. Tá? Então, eu coloquei aqui o Reflection X e ele já vai fazer de um lado e do outro. Como é que funcionam os pincéis de Sculpt no Maya? Do mesmo jeito que o Soft Selection, para você aumentar o tamanho do pincel, você segura o B, clica e arrasta. Eu tenho aqui o Push, que é empurrar, o Pull, que é puxar, o Smooth, que é alisar, o Relax, que vai relaxar a malha, Pinch, que vai aproximar. Eu tenho esse outro que é o Slide, que vai fazer os edges irem para um lado e para o outro. E tenho aqui o Erase. Cada um desses pincéis vai fazer exatamente o que está aparecendo aqui no desenho. Então, por exemplo, se eu pego aqui o Push, que vai empurrar, olha a seta lá. A seta está apontando para dentro. Então, se eu vier aqui, por exemplo, não façam não, só olhem, por favor, depois a gente mexe. Essa seta, o tamanho dela vai indicar a força que ele vai empurrar. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, B é o tamanho. Fizer isso, olha lá, ele empurrou o vértice para dentro. Tá? Se eu quero uma força menor, eu seguro o M de Maria, clico e arrasto. Pode ficar maior ou menor. Ficou menor lá, ó, vai empurrar com a força menor. Já que o pull, que é esse, ele vai puxar. Então aqui, ó, B, M, ele aumenta a seta para fora, olha lá. Tá? Claro que você não vai colocar desse tamanho. E aqui, quando eu passo, ó, ele vai aumentando. Olha lá. Eu consigo, clicando e arrastando, ó, ele vai puxando. O que acontece? Tem hora que ele fica muito pontudo. Como é que você faz para corrigir isso aqui? Você pode usar o pincel Sculpt, Smooth ou Relax. Ou você também pode acessar o atalho do Smooth, que é segurar o Shift e pintar por cima. Shift pressionado, ele faz o quê? Ele alisa. Ó. Aí soltou o Shift, ele volta para o original. Beleza?
Ó. Então, com o Sculpt, você consegue, ao invés de ter que pegar ponto a ponto para puxar, você pode vir aqui, ó, por exemplo, diminuir um pouco o pincel, ó, passar aqui em cima, diminuir um pouco a pressão também, para não puxar muito forte. Ó, diminuir com M, com B, e vou passar aqui, ó lá, consigo levantar, ó. Viu? Sem precisar pegar ponto a ponto. É mais ou menos o que a gente vai ver lá no Mudbox e no Sculptris. Aqui, ó, se você segurar o Ctrl, ele inverte a função do pincel. O Shift alisa, dá o Smooth. O Ctrl ele inverte a função do pincel. Então, se você está puxando, né, puxando para fora, você segura o Ctrl, ele inverte para empurrar para dentro. Ó. Tá? Olha aqui. Beleza? Eu gosto muito também de usar em conjunto com o Push-Pull o Relax, que é esse aqui, ó. Ele dá uma definida na malha sem empurrar demais ela, como o Smooth faz. Ele acomoda, na realidade, a malha mais ou menos naquela posição que você já colocou. Tá? Então você consegue ir definindo melhor aqui o formato. Ok? Ou B, ó. Shift. E dá para você aumentar sem precisar ficar puxando ponta a ponta. Por o Shift ele alisa. Ó. Beleza? Eu consegui mudar o formato daquele bicho que estava ali. B, Shift, ó. Sem precisar ficar puxando ponta a ponta. Ok? Então, habilitou esse painel, tem aqui os pincéis, tá? Eu tenho aqui o Stroke Reflection, o Reflection Axis, tem gente aí que vai ter que colocar o Z ao invés de X. Tá? O B aumenta o tamanho do pincel, o M aumenta a intensidade dele, a força. O Shift aciona o Smooth, o atalho para o Smooth, e o Ctrl inverte a função do pincel. Aí tem outros dois pincéis aqui, que eu não falei ainda, que é o Pinch. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os edges, as linhas, e vão aproximar uma da outra. Então aumenta a força aqui, ó. Vai aproximar as linhas. Muito bom para fazer vincos, né? O slide, ele vai, nesse caso aqui, ele não vai funcionar porque eu não estou com a opção de selecionar edge. E a borracha, ele apaga o que você fez, ele vai voltando ao normal. Tá? Ok? Então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar as linhas para fazer os tentáculos aqui. Tá? Para isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar as 4 vistas e vou usar aqui a minha vista top para criar 4 curvas. Tá? Aqui é bacana porque eu consigo enxergar de onde vai sair. Ó. Um sai daqui, o outro vai sair daqui. Né? Depois eu posso pressionar aqui, ó, 4. E eu sei que um vai sair daqui e o outro daqui. Tá? Então, eu vou desenhar 4 curvas aqui. Ó. Aqui, ó, eu vou começar a desenhar a curva. Selecionar todo mundo. Esse aqui a gente já tinha visto. Ó. Desenhar as curvas. Vai aqui, ó, curvas. Pego aqui o Bezier. Certo? Uma curva vai sair daqui.
Vamos desenhar só 4, que a gente vai espelhar essas curvas para o outro lado. O Vertex, seleciono todo mundo, Shift, botão direito, Bezier, ele vai arredondar para mim. Fazer a mesma coisa aqui do lado. Ó, mais uma curva. W, botão direito, Ctrl Vertex, seleciono, Shift, botão direito, Bezier. E agora a última curva. Olha lá, ó. Fiz aqui 4 curvas. Ok? E como é que a gente faz para mandar uma curva para o outro lado? Exatamente. Vou duplicar, só que na hora de duplicar, eu tenho que inverter o tamanho. Ou seja, se eu quero jogar para o outro lado, e eu quero fazer do mesmo tamanho, mas do outro lado, aqui, ó, presta atenção, gente. Olha só que interessante. Eu tenho aqui escala. Olha só o que acontece com essa curva quando eu venho nela aqui e dou menos 1. É igual quando eu pego lá no Photoshop o Ctrl T, pego um lado na aba lá, arrasto e passo para o outro lado. Você inverte a imagem. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, tá? Só que eu preciso ter uma cópia disso. Então, como é que eu faço? Ao invés de eu ter que ir uma por uma aqui, duplicar e depois clicar aqui em menos 1, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou selecionar todas as curvas, aproveitar que todas elas estão com o pivô aqui no centro. Vou vir aqui, ó, em Edit, Duplicate Special, clico aqui na caixa de opções. Nessa caixa de opções, o que eu vou colocar? Que eu quero uma cópia e a escala, lembrando, o Maya coloca aqui em ordem X, Y, Z. A escala em X é menos 1, o resto é 1. E quando eu clicar aqui, ó, ele vai jogar todo mundo para o outro lado. Então, selecionei todas as curvas, Edit, Duplicate, Special, clico aqui na caixa de opções, e aqui eu coloco escala menos 1. Cópia, é claro, porque você quer criar uma cópia. Tá certo? Duplicate Special, pronto. Bom, depois que eu fiz essas curvas, eu vou fazer os extrudes. Tá? Para não ter problema na hora de fazer o extrude, eu tenho um desnível aqui, ó, entre... Vou ligar aqui o Wireframe Unshaded, que é esse botão aqui, ó. Ele liga a grade em cima do objeto para eu poder enxergar o objeto sem ter que selecionar ele. Eu vou tentar colocar a ponta da curva aqui, ó, certo? No meio dessa face, que é de onde eu vou tirar os tentáculos. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso?
vou fazer de uma maneira simples, para não ter que alinhar ponto a ponto. Eu vou selecionar todas as curvas aqui, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar para cima, até elas ficarem mais ou menos na mesma altura desse ponto aqui, ó. Você pode até colocar nas outras vistas aqui, para ver, ó. Ligar o Wireframe e o Shaded. E olha lá, eles estão mais ou menos na mesma altura do centro. Tá? Por quê? Porque aí quando eu der o Extrude, ele vai seguir certinho, sem deformar. Depois eu posso pegar a curva e mudar a posição para abaixar os tentáculos, mudar ele de posição, etc. Tá? Então eu só peguei as curvas aqui, ó, levantei, tá? Beleza? E aí, vou fazer aqui agora o Extrude das faces, daqui do meio, tá? Para a curva. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar essa curva, vou clicar aqui no meu objeto face, 1, 2, 3, 4, Shift, seleciona a curva. Tá? Só que para isso, a simetria tem que estar desligada. Por quê? Se eu fizer isso com simetria, a não ser que eu selecione, eu acho que não vai dar certo. Não. Com a simetria, ele vai sempre puxar para a primeira curva que foi selecionada. Então, eu vou desligar a simetria, aperta aqui W, vem aqui no Symmetry Settings, Off. Vou selecionar de novo. Selecionar a curva, botão direito, face, 1, aqui fora, né? 1, 2, 3, 4. Não, face. O objeto é a curva. Aqui, gente, ó, a ordem é o seguinte. Seleciona a curva no modo objeto, para o Maya entender que você vai selecionar a curva depois. Aqui, ó, no polvo, face, botão direito, face, seleciona as faces, Shift, seleciona a curva, Shift, botão direito, Extrude Face. Aí aqui, ó, você só vem no Divisions e aumenta. Ok? Vou fazer de novo. Ó, presta atenção. Repetindo, gente. Ó. Ó. Seleciono a curva no modo objeto. F8. Clico no polvo. Primeiro tem que fazer essa seleção na curva, tá, gente? Se você não selecionar ela no modo objeto, o Maya vai entender que é componente, ele não consegue fazer o extrude de componente para objeto. Então, eu vou selecionar aqui primeiro, ó, aí depois eu venho aqui, clico no objeto, que é o polvo, botão direito, face, 1, 2, 3, 4, Shift, selecionar a linha, Shift, botão direito, Extrude Face. Divisions, aumenta. Beleza? Aí, se você já quiser ir fazendo o seguinte, ó, porque a ponta é mais fina que a base, correto? Correto, gente? Se você já quiser ir fazendo o seguinte, vindo aqui, ó, no seu Extrude, e vem aqui em Taper, diminui o tamanho, é uma. Agora, uma coisa que eu estou achando é o seguinte, esse tentáculo vai ficar muito fino, usando essas 4 faces aqui, ó. Eu estou achando que é melhor a gente usar essa parte aqui toda, ó. Deixa eu ver. Face, Visions. Vai ser melhor, porque vai ficar mais grossinho. Porque quando a gente fizer o taper aqui, ó. Olha lá. Ele fica mais gordinho aqui, tá vendo? Olha lá. Então, ao invés de selecionar essas 4, vamos selecionar isso aqui tudo, ó. Beleza? Olha aqui, ó. Seleciona a curva, modo objeto. Clica, seleciona o objeto, botão direito, face. Vocês vão pegar aqui, gente, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. Para não ter que selecionar um por um aqui em volta, ó, o macete é você pressionar Shift, sinal de maior.
Lembra de maior que, menor que? Lembra, gente? Shift maior que. Olha o que ele faz. Ele expande a seleção. Shift menor que. Diminui. Então, você selecionou o meio. Shift maior que é a seta que aponta para a direita, tá, gente? Ó. Beleza? Aí, seleciona Face, Divisions, vem aqui no Taper, diminui. Vai lá no outro, Face, seleciona as 4, quer dizer, primeiro, F8 aqui para selecionar a curva. Botão direito Face, seleciona as 4, Shift maior que. Agora o Extrude. Já vem aqui do lado, Taper 0,2 mais ou menos. Sempre, antes de fazer o Extrude, seleciona a curva no modo objeto. Depois clica no polvo, botão direito Face, Shift maior que, Shift botão direito, e o processo é aquela mecânica toda. Não tem problema estar passando por cima não, porque se a gente mexer a curva, eu consigo tirar daqui de dentro, tá? Olha lá, F8, seleciona a curva, polvo, face, seleciona a curva, clica fora, seleciona o polvo, botão direito, face, maior que, face, terminar o meu aqui rápido, porque eu vou ajudando quem está com dificuldade, tá ok? Ok, gente? Paradinha, velho. Vai aqui, aperta W, vai do lado esquerdo aí na Tool Settings, desabilita lá, ó. Oi. Como é que é? Eu vou mostrar. Tranquilo. Então aqui, ó, os 8 tentáculos. Vou pegar o carinha aqui, vou apertar um 3. Olha lá como é que ele fica, ó. O 3 já dá aquela suavização, lembra? Bacaninha, ó. Bem melhor do que aquele outro que a gente tinha feito antes. Aí eu vou ter que mexer nas curvas para mexer nos tentáculos aqui, tá? Eu vou fazer isso depois. Por enquanto, nós não vamos colocar ventosas nisso aqui não, tá, gente? Okay? É porque, para colocar as ventosas, eu teria que aumentar a quantidade de divisões aqui. O que eu vou fazer agora? Salvar, né? Eu vou dar até o quê? Save Scene As. Vou colocar 02.
Para eu saber que nesse aqui eu ainda não tinha... Eu tinha o anterior, né? Esse aqui foi o que eu fiz os tentáculos. Bom, olha só que interessante. Se eu quiser mexer na minha curva, por exemplo, aqui, ó, as curvas estão passando por debaixo da cabeça dele, eu quero abaixar as pontas, blá, blá, etc. Como é que eu pego a curva e mexo para depois colocar os tentáculos na posição? O que acontece? Como eu fiz o extrude baseado na curva, o meu extrude está ligado a essa curva. Então, se eu vier aqui no Window Outliner, menu Window Outline, vai abrir essa janela aqui, que é o meu Explorer da cena. Aqui eu tenho o cubo, que é o polvo, que a gente criou a partir de um cubo, e todas as Béziers que eu criei, que são cada uma das curvas que eu fiz. Tá? Então aqui, ó, vou colocar o F4, o 4, quer dizer, olha lá, ó, as curvas estão no meio de cada tentáculo. Quando eu seleciono, ó, ele marca cada uma das curvas. Estão vendo isso aqui, gente? Aí eu pego, por exemplo... Oi? Mais ou menos. Na realidade, tipo, mostra o que tem na cena. Aqui, ó, hierarquia. Depois, isso assim parece camada, hierarquia, tá? Aqui, ó, quando eu seleciono a Bézier 1, que é essa curva aqui, ó. Clico aqui com o botão direito, por exemplo, botão direito, Ctrl Vertex. Eu habilito para pegar os pontos. Olha lá, ó, peguei o ponto. Vou apertar aqui o W para mover. B, que é o Soft Selection, lembra disso? Olha lá, ó. B, estou arrastando até chegar mais ou menos na ponta. E olha só o que acontece quando eu puxar essa curva aqui agora. Eu vou ligar aqui, ó, 5. Olha lá, ó. Ele mexe o tentáculo. Tá certo? Olha lá, ó. Aí você mexe na curva, o tentáculo mexe também. Viram isso aqui? Selecionar o B. Se eu pegar aqui todo mundo agora, ó. Então, Bézier, olha lá, ele suaviza e arredonda lá, o tentáculo lá embaixo. Então, eu consigo mexer na curva. Ok? Aqui, ó, consigo mexer na curva e ele mexer no tentáculo para mim. Ele está ligado, eles estão ligados. Ok? Então, se eu pegar o tentáculo aqui, por exemplo, o 4, que é esse, ó. Olha lá, ó. Se eu girar a curva, olha aqui, ele gira o tentáculo. Ó. Se eu pegar os pontos da curva, Ctrl Vertex, puxar, ó, ele puxa o tentáculo para baixo. Se eu alterar a forma da curva, olha aqui, ó, ele altera o tentáculo. Então, eles estão ligados, tá? Pode pegar aqui, Bézier 2, Ctrl Vertex, botão direito, Ctrl Vertex. Vou pegar aqui, ó, puxar para baixo. Olha lá, ó. Beleza? Então, você editou a curva, você edita tentáculo. Beleza, gente? Vou voltar aqui à posição original. Depois a gente cria alguma coisa para ele amarrar, enrolar aqui.
Tá bem bacana. Podemos fazer uma cena com ele para poder treinar as outras coisas. Beleza?